Eu converso sobre dengue com o Dr. Gustavo Pasquarelli. Gustavo, agora, a gente sempre fica na dúvida, que parece que os mosquitos ficaram imunes aos repelentes. Afinal de contas, o que a gente usa? Deve-se passar repelente quando sai de casa, todos os dias? Como que funciona? Então, a prevenção que nós temos é exatamente o repelente, né? A gente tem que assumir o seguinte: nós perdemos a briga por mosquito. O mosquito está aí, nós não vamos erradicar o mosquito, é muito mosquito, nós não vamos erradicá-lo, mas nós temos como prevenir, temos como não ter dengue, né? Embora tenhamos o mosquito. O repelente, o que acontece é o seguinte: o mosquito da dengue, ele está imune ou resistente aos repelentes convencionais. Certo. Então nós temos que usar repelentes à base de citronela. Tá? Esses sim são eficazes para dengue. Você vai olhar lá no supermercado, vai encontrar eficaz contra o mosquito da dengue. Não, você tem que pegar, ver se tem citronela ou não. Se tiver citronela, pode usar e tem que usar constantemente. É só fazer, eu sempre faço a analogia mais ou menos com filtro solar, sabe? Assim, tem que usar repelente como se fosse filtro solar. Vai sair para o sol, agora até que está em época de chuva, mas mesmo assim, a gente lembrar que a luz solar continua mesmo com chuva, e usar o repelente como se fosse uma segunda pele mesmo. Usar sempre para que é a prevenção mais eficaz que a gente tem. Agora, na época assim mais fria, diminui a incidência da dengue? Então, nós tivemos um verão seco esse ano, né? Assim, a gente esperava, normalmente, casos de dengue mais para o verão. Mas como nós tivemos um verão muito seco, e agora, com essa época de chuva, pode ser que aumente mais ainda o número de casos de dengue, né? É uma doença muito mais comum em época de chuva. Mas como nós tivemos um verão seco, então os números de casos vieram um pouco mais tardio. Agora é a época que o bichinho vai eclodir. Então, por isso que inclusive nós estamos chamando você, e eu queria saber assim, o que nós, enquanto população, porque não adianta ficar jogando isso para o governo para a população. Eu acho assim, nós enquanto cidadãos temos que pensar no que cada um de nós pode fazer para não contrair a doença. Sim, sim. Não é? Com certeza. Então, os cuidados que a gente deve ter, na realidade, assim, bom, primeiro o uso do repelente com pessoa, né? Sim. E os cuidados com planta, assim, ninguém deve não ter planta, não ter vaso em casa, né? Agora, por que colocar, a gente fala muito isso, por que colocar aquele pratinho com água ali? Não tem necessidade disso, tá? Então, assim, pode ter a sua planta, a sua flor, mas sem aquele pratinho, porque aquilo ali fica a água parada e o mosquito da dengue se prolifera nesse tipo de situação. Realmente tem que tomar muito cuidado, não deixar a água parada em hipótese alguma, né? Deixar qualquer recipiente com água parada, virá-lo, de preferência não ter, quando você tiver flores, enfim, planta, não ter o pratinho embaixo, né? Tem a planta, tem a flor, regue normal, mas sem o pratinho de preferência, né? Ou se tiver, que jogue terra, pelo menos, ali, para que para que o mosquito não prolifere. Vasilhame sempre virado ao contrário. Pneu, né? Pneu, então... Nem se fala, nem né? Nem se fala. E no caso das piscinas? Cobrir, na realidade, né? A piscina... Tem uma coisa, sempre olhar o índice de cloro da piscina é muito importante em relação a isso. A piscina clorada não dá dengue? Não, ela dá dengue, mas se ela tiver um nível adequado de cloro, de preferência até para um nível mais alto, a proliferação é reduzida drasticamente. Porque aqui é difícil você ver piscinas cobertas, né? Como é que faz isso? Quer dizer que casa que tem piscina é mais... É um pouco mais complicado, mas assim... se não for possível, pelo menos você cobri-la, que se limpe constantemente e ligue o motor constantemente. Porque o pessoal tem a piscina em casa e não liga o motor para que a água fique em constante movimento. O problema da dengue é assim, a dengue gosta de água limpinha, ela tem água suja também, mas ela gosta da água limpinha. E a piscina, se você deixar o motor em constante movimento, a água vai ficar em constante movimento. E isso evita a proliferação do mosquito. Porque o problema é a água parada, A água parada, exatamente. Exatamente, a água parada. Uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa falar é medicamento. Sim. Tem alguns medicamentos, bom, primeiro tem uma grande lenda, assim, quem tem dengue pode tomar dipirona, não pode tomar dipirona, pode tomar o paracetamol, não pode tomar o paracetamol, qual remédio tomar, qual remédio não tomar.
Assim, tanto a dipirona quanto o paracetamol, eles podem ser utilizados. Qualquer um dos dois. Tá? É uma lenda urbana essa história de que a dipirona não pode ser utilizada, de que o paracetamol não pode ser utilizado. Sim, ambos podem ser utilizados. Né? O que deve ser evitado a qualquer custo é o uso de ácido acetil salicílico. Esse não pode ser utilizado. E anti-inflamatórios. Tá? Então, muito cuidado com quem utiliza o ácido acetil salicílico, ou até em alguns componentes, sempre olhar quando vai na farmácia, esses antigripais, muitos deles possuem o AS na composição, então prestar bastante atenção, porque aumenta demais o risco de sangramento. É por isso que não pode ser utilizado, inclusive os anti-inflamatórios também, não só o AS. Voltamos a falar no próximo bloco. Ouça agora o Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e hoje eu vou responder as perguntas de várias pessoas que nos enviaram algumas cartas e nos ligaram a respeito de pessoas que já estão se tratando com outros tipos de tratamentos, ou visão alopática, homeopática, fitoterápica. Bom, com relação ao tratamento da terapia ortomolecular, não impede que você faça qualquer tipo de tratamento conjunto. Que eu acho que essa é a visão que tem que acontecer aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil existe muito aquela coisa do eu sou melhor, aquele é pior. Não, na verdade todos são bons. O melhor tratamento do mundo é aquele que serve para você. E muitas vezes você tem que associar. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma mulher que faça seus exames com seu endocrinologista ou com a sua ginecologista e a sua taxa hormonal esteja, de repente, ótima. Só que muitas vezes a parte química não está boa. Então, por exemplo, vamos supor que ela tem uma carência de selênio ou de iodo que esteja muito grande. Isso pode estar gerando, por exemplo, problemas de hipertiroidismo, ou ela está engordando ou emagrecendo, baixando o libido, TPM, menopausa, displasias, nódulos, miomas e cistos, distúrbios menstruais ou distúrbios de menopausa. Ou seja, a taxa hormonal muitas vezes está boa, mas quimicamente pode não estar. É como se fosse o fogo do fogão e o gás do fogão. Nós temos que estar com os dois funcionando de uma maneira boa para que acenda, ou seja, para que você se reergue e se fortaleça. Vamos supor que essa mesma pessoa faça seus exames e dê, por exemplo, que ela tenha hipotiroidismo. Então ela vai se tratar com o seu endocrinologista, ele vai dar Eutirox, Synthroid, seja Pluran, seja lá qual seja o produto. Só que, quimicamente, você estando equilibrada, reagindo, você também absorverá melhor essa outra substância necessária. Eu, por exemplo, quando eu tive a síndrome do pânico, eu vivi de tarjas pretas durante alguns anos. A partir do momento que eu associei a terapia ortomolecular, eu consegui me fortalecer e sair das situações, baixando de forma graduativa os alopáticos, onde até chegou o momento que eu fiquei bom, me dediquei a esta técnica e hoje estou aqui para ajudá-los com a terapia ortomolecular, para analisar vocês como um todo, a nível físico, emocional e metabólico. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.